O que aconteceu nas ruas de Jerusalém na última semana não foi uma simples cerimônia religiosa. Não foi apenas uma tradição. Algo profético, algo que não víamos há milênios, acabou de se manifestar diante de nossos olhos. A Arca da Aliança, ou uma recriação dela, foi carregada publicamente pelas ruas de Israel. E se você acha que isso é coincidência, precisa ouvir o que vou revelar nos próximos minutos. Os rabinos estão sussurrando, os estudiosos proféticos estão alertas, e o mundo não está prestando atenção ao sinal mais claro que já recebemos de que algo monumental está prestes a acontecer. Eu passei dias investigando este evento, conectando os pontos entre o que acabou de ocorrer e o que está escrito nas profecias milenares. E o que descobri vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o tempo em que estamos vivendo. Fique até o final deste vídeo, porque vou mostrar não apenas o que aconteceu, mas por que isso importa para você, para mim e para o destino de toda a humanidade. A contagem regressiva começou. Então, o que exatamente aconteceu? Nas últimas semanas, imagens surpreendentes começaram a circular nas redes sociais e em canais de notícias alternativos. Uma réplica da Arca da Aliança, construída segundo as especificações bíblicas do livro de Êxodo, foi carregada em procissão pelas ruas de Jerusalém. Não foi um evento escondido, foi público, foi intencional, e foi carregada por levitas, descendentes da tribo de Levi, que, segundo a lei mosaica, são os únicos autorizados a tocar e transportar a Arca Sagrada. Testemunhas oculares relatam que a atmosfera era de reverência absoluta. Multidões se aglomeravam, algumas chorando, outras em silêncio profundo, como se estivessem presenciando algo que transcende o tempo. E de fato, estavam, porque este não é um evento qualquer. Este é um ensaio, uma preparação, um sinal visível de que algo muito maior está sendo planejado nos bastidores. De acordo com fontes locais em Jerusalém, este evento faz parte de um movimento crescente entre grupos ortodoxos e do Instituto do Templo, uma organização dedicada há décadas à reconstrução do terceiro templo no Monte do Templo. Eles não estão brincando, eles estão se preparando meticulosamente. A réplica da arca foi construída com madeira de acácia coberta de ouro puro, exatamente como descrito em Êxodo capítulo 25. Os querubins com asas estendidas sobre o propiciatório foram esculpidos com precisão artesanal. Os varais de madeira de acácia, também cobertos de ouro, foram inseridos nas argolas laterais. Cada detalhe, cada medida, cada material foi escolhido para refletir as instruções divinas dadas a Moisés no Monte Sinai. Mas por que agora? Por que, depois de quase 2000 anos sem templo, sem sacrifícios, sem arca, este objeto sagrado está sendo exibido publicamente? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Porque eles acreditam que o tempo chegou. Os líderes do Instituto do Templo declararam publicamente que todas as preparações para o terceiro templo estão praticamente completas. As vestes sacerdotais foram costuradas, os instrumentos musicais dos levitas foram reconstruídos, o altar de bronze está pronto, as cinzas da novilha vermelha, necessárias para a purificação ritual, estão sendo procuradas ativamente. E agora, a arca. Tudo está se alinhando. E não pense que isso é apenas um sonho religioso de um grupo marginal. Não, há apoio político, há financiamento, há arquitetos, engenheiros, especialistas em arqueologia bíblica, todos trabalhando em uníssono para tornar este projeto uma realidade. Membros do Knesset, o parlamento israelense, têm visitado o Instituto do Templo. Alguns políticos de direita têm defendido abertamente a reconstrução do templo. E com as recentes mudanças políticas em Israel, com o aumento do fervor religioso nacionalista, com as tensões crescentes no Monte do Templo, a janela de oportunidade pode estar se abrindo. Pense no simbolismo. A Arca da Aliança foi o objeto mais sagrado do judaísmo antigo. Dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos, dadas diretamente por Deus a Moisés. A vara de Arão que floresceu. Um pote de maná, o pão que caiu do céu no deserto. A arca representava a presença manifesta de Deus entre seu povo. Quando ela era movida, exércitos eram derrotados. Quando ela entrava no Santo dos Santos, a glória de Deus descia. Não era um símbolo, era a realidade da presença divina.
E agora, pela primeira vez em milênios, uma representação dessa arca está sendo carregada pelas mesmas ruas onde Davi dançou diante dela, onde Salomão a colocou no primeiro templo, onde profetas choraram por sua perda. Isso não é teatro, isso é profecia em movimento. E se você conhece as Escrituras, você sabe exatamente onde isso nos leva. Vamos mergulhar nas profecias que anunciaram este momento. Para entender a magnitude do que acabamos de testemunhar, precisamos voltar aos textos proféticos. E o mais importante de todos é a profecia de Daniel. Em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, temos a famosa profecia das 70 semanas. O anjo Gabriel diz a Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu e sobre a cidade santa de Jerusalém. Essas semanas são semanas de anos, 70 vezes 7, 490 anos. A profecia diz que após 69 semanas, o Messias seria tirado. Jesus foi crucificado. Isso se cumpriu. Mas há uma semana final, 7 anos, que ainda não se cumpriu. E é nesta última semana que o Anticristo fará uma aliança com Israel. E no meio da semana, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui está o ponto crucial para que o Anticristo faça cessar o sacrifício. Primeiro, precisa haver sacrifício. E para haver sacrifício, precisa haver um templo. E para haver um templo com legitimidade religiosa, precisa haver uma arca. Ou pelo menos a preparação simbólica para ela. Você está vendo a conexão? Não estamos falando de eventos aleatórios. Estamos falando de peças de um quebra-cabeça profético sendo montadas diante de nossos olhos. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, nos adverte sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. E então Paulo diz algo chocante: esse homem se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Que templo é esse? Não pode ser o templo de Herodes, que foi destruído em 70 depois de Cristo. Não pode ser uma metáfora apenas da igreja, porque o texto é específico demais. Paulo está falando de um templo físico, literal, reconstruído em Jerusalém. E para que o Anticristo se assente nesse templo, proclamando-se Deus, esse templo precisa existir. Jesus também falou sobre isso. Em Mateus 24, versículo 15, ele cita a profecia de Daniel e diz: quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A abominação da desolação, um objeto ou pessoa profana contaminando o lugar mais sagrado do templo. E Jesus disse isso como um sinal claro do fim dos tempos, um marcador profético inconfundível. E onde entra a arca? A arca é o símbolo máximo da presença de Deus no templo. Sem ela, o templo não tem seu coração. É por isso que o movimento de reconstrução do templo está tão focado em recriar a arca. Eles sabem que, para que o templo tenha legitimidade religiosa aos olhos de milhões de judeus ortodoxos, precisa haver algo que represente a continuidade com o templo original. A arca é essa ponte. E ao carregá-la pelas ruas agora, eles estão declarando ao mundo: estamos prontos. O templo está vindo, a era profética está começando. E tem mais. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, João recebe uma ordem: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Templo, altar, adoração, tudo isso aponta para um templo funcionando durante o período da tribulação. E no versículo 19 do mesmo capítulo, João tem uma visão celestial onde vê a Arca da Aliança no templo de Deus no céu. A arca terrestre era uma cópia da celestial, e a visão de João nos lembra que a arca não é apenas história passada, mas profecia futura. Cada vez que você vê a arca sendo preparada, cada vez que você vê judeus ortodoxos praticando rituais do templo, cada vez que você ouve falar sobre a reconstrução do terceiro templo, você está vendo as escrituras se desenrolando. Você está vendo Deus mover as peças no tabuleiro da história humana, preparando o palco para o clímax final da era. Agora, alguns podem dizer: mas e a arca original? Onde ela está?
Ninguém sabe ao certo. Há teorias. Alguns dizem que foi escondida antes da destruição do primeiro templo por Nabucodonosor. Outros dizem que está na Etiópia. Há quem diga que está em cavernas secretas sob o monte do templo. Mas a verdade é que a localização da arca original pode ser irrelevante para o cumprimento da profecia. O que importa é que os judeus ortodoxos aceitem uma arca como legítima. E se o movimento do templo conseguir convencer a população de que a réplica que construíram é suficiente, ou se encontrarem a original, o efeito profético é o mesmo. A preparação para o terceiro templo está completa. Mas o que aconteceu nas ruas de Jerusalém não é um sinal isolado. Ele faz parte de uma convergência assustadora de eventos que estão acontecendo simultaneamente. E quando você conecta todos esses pontos, a imagem que surge é de tirar o fôlego. Nos últimos anos, vimos uma aceleração sem precedentes de sinais proféticos. E não estou exagerando. Primeiro, há a questão política. Israel finalmente normalizou relações com vários países árabes através dos Acordos de Abraão. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão. Isso era impensável há uma década. E Daniel 9 fala de uma aliança, um pacto que o anticristo fará com muitos. Será que os Acordos de Abraão são o protótipo dessa aliança final? Será que estamos vendo a estrutura sendo montada para o pacto de 7 anos? Segundo, há as tensões crescentes no Monte do Templo. Quase toda semana há confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses no local mais disputado do planeta. A Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa ocupam o lugar exato onde ficavam o primeiro e o segundo templos. Para que o terceiro templo seja construído, alguma acomodação precisa ser feita. Seja através de um acordo político, seja através de um evento catastrófico que mude a configuração do local, algo precisa acontecer. E quanto mais as tensões aumentam, mais próximos estamos desse momento decisivo. Terceiro, ao renascimento da nação de Israel em 1948. Ezequiel 37, a visão do Vale de Ossos Secos, profetizou que a nação de Israel ressurgiria das cinzas. E ressurgiu. Após 2000 anos de dispersão, os judeus voltaram à sua terra. Isso é um milagre profético. E Jesus disse em Mateus 24, versículo 32, usando a parábola da figueira: "Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo." A figueira é Israel, e ela brotou novamente. Quarto, a recaptura de Jerusalém em 1967. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel retomou o controle de Jerusalém, incluindo o Monte do Templo. Lucas 21, versículo 24 diz: "Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem." Jerusalém não está mais completamente sob controle gentil. Estamos no fim dos tempos dos gentios. Quinto, a apostasia crescente na igreja. Paulo advertiu em 1 Timóteo 4 que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. E o que vemos hoje? Igrejas negando a divindade de Cristo, negando a ressurreição, abraçando todo tipo de heresia e mundanismo. A igreja está morna, exatamente como Jesus disse que estaria em Apocalipse 3, na carta à igreja de Laodiceia. Sexto, aos sinais na natureza. Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares, fomes, pestilências. Acabamos de passar por uma pandemia global. Estamos vendo terremotos aumentarem em frequência e intensidade. Mudanças climáticas estão causando fomes e desastres naturais. Tudo isso junto não é coincidência. Sétimo, a tecnologia da marca da besta. Apocalipse 13 diz que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca do anticristo. Como isso seria possível há 100 anos? Impossível. Mas hoje, temos moedas digitais, biometria, chips implantáveis, sistemas de crédito social. A infraestrutura para controle total já existe. Oitavo, há o movimento para um governo mundial. Organizações como a ONU, o Fórum Econômico Mundial, a União Europeia, todas promovem cada vez mais a ideia de governança global, autoridade centralizada, perda de soberania nacional. E Apocalipse 13 fala de um governo mundial sobre o anticristo. As fundações estão sendo colocadas. E agora, nono, temos a arca sendo carregada pelas ruas de Jerusalém.
temos a preparação ativa, visível, pública para o terceiro templo. Este não é apenas mais um sinal. Este é um sinal que unifica todos os outros. Porque o templo é o epicentro profético. É onde tudo converge. É o lugar onde o anticristo se revelará. É o lugar onde a abominação da desolação acontecerá. É o lugar que marca o meio da tribulação. Sem o templo, a cronologia profética não pode avançar. E agora, pela primeira vez em 2000 anos, o templo está deixando de ser um sonho distante e se tornando uma possibilidade iminente. Você percebe o que isso significa? Não estamos apenas assistindo a eventos históricos interessantes. Estamos vivendo a geração que verá o cumprimento das profecias finais. Jesus disse em Mateus 24:34, "Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam." Que geração? A geração que vê a figueira brotar. A geração que vê Israel renascer. A geração que vê Jerusalém sob controle judeu. A geração que vê o templo sendo preparado. Esta geração, nossa geração. E o relógio está acelerando. Cada dia que passa traz novos desenvolvimentos. Cada mês traz novos sinais. A convergência está se intensificando. É como assistir a um trem em alta velocidade se aproximando de uma estação. Você pode ver, você pode ouvir, você pode sentir a vibração aumentando. E em algum momento, muito em breve, o trem vai chegar. Pense nas implicações globais disso. Jerusalém não é apenas uma cidade. É o ponto focal espiritual do planeta. É a cidade que Deus escolheu para colocar seu nome. É a cidade onde Jesus foi crucificado, ressuscitou e para onde voltará. O que acontece em Jerusalém afeta o mundo inteiro. Sempre foi assim. E quando o terceiro templo for construído, não será apenas um evento religioso local. Será um evento de magnitude profética global. Afetará judeus, cristãos, muçulmanos. Afetará políticas internacionais. Afetará mercados financeiros. Afetará alianças militares. Afetará a percepção da realidade de bilhões de pessoas. E você, assistindo a este vídeo agora, precisa entender. Você não está fora dessa história. Você está dentro dela. Você está vivendo nos dias que profetas ansiaram ver. Você está vivendo nos dias que os apóstolos escreveram em suas cartas. Você está vivendo nos dias sobre os quais Jesus advertiu seus discípulos. E a pergunta não é se essas coisas vão acontecer. A pergunta é: você está pronto? Então, vamos resumir o que descobrimos. A Arca da Aliança, ou uma réplica dela construída segundo especificações bíblicas exatas, foi carregada publicamente pelas ruas de Jerusalém. Isso não é um evento aleatório, é uma preparação deliberada e simbólica para a reconstrução do terceiro templo. O Instituto do Templo e grupos ortodoxos estão trabalhando há décadas para tornar isso realidade, e agora estamos vendo os frutos desse trabalho. As profecias de Daniel, Paulo, Jesus e João em Apocalipse todas apontam para a necessidade de um templo reconstruído nos últimos dias. O anticristo fará uma aliança com Israel, permitirá o templo e os sacrifícios, e depois se assentará no lugar santo, proclamando-se Deus. A abominação da desolação marcará o meio da tribulação. Nada disso pode acontecer sem o templo. E o templo não pode funcionar plenamente sem a arca, ou pelo menos uma representação dela que seja aceita como legítima. E este evento não está sozinho. Ele faz parte de uma convergência assustadora de sinais. O renascimento de Israel, a recaptura de Jerusalém, os acordos de Abraão, as tensões no monte do templo, a apostasia na igreja, os sinais na natureza, a tecnologia de controle global, o movimento para a governança mundial. Tudo está se alinhando, tudo está convergindo, e a velocidade dessa convergência está aumentando. Estamos vivendo em dias proféticos. Não é mais questão de especulação teológica, é questão de observação. Você pode ver com seus próprios olhos. Você pode verificar as notícias. Você pode olhar para Jerusalém e ver as profecias ganhando vida. E se tudo isso é verdade, e eu acredito que é, então há apenas uma pergunta que importa. Você está preparado espiritualmente para o que está vindo? Porque se o templo está sendo preparado, então o arrebatamento da igreja pode estar ainda mais próximo.
Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4 que o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Antes da tribulação começar, antes do anticristo se revelar, antes da grande angústia cair sobre a terra, a igreja será removida. E quanto mais próximo o mundo chega da tribulação, mais próximo estamos do arrebatamento. Então, eu te pergunto, onde você está espiritualmente? Você tem um relacionamento real com Jesus Cristo? Você confessou seus pecados e aceitou seu sacrifício na cruz? Você está vivendo em santidade, vigilante, esperando sua volta? Ou você está distraído com as coisas deste mundo, vivendo como se houvesse tempo infinito, como se esses sinais não significassem nada? Jesus nos advertiu a vigiar e orar. Ele disse que o dia virá como um ladrão na noite para aqueles que não estão preparados. Mas para aqueles que estão vigiando, não será surpresa. Os sinais estão claros. A arca nas ruas de Jerusalém é mais um alarme profético soando. E os alarmes estão ficando mais altos, mais frequentes, mais urgentes. Você realmente acredita que tudo isso é coincidência? Que o povo mais perseguido da história retornou à sua terra depois de 2000 anos por acaso? Que Jerusalém está sob controle judeu pela primeira vez desde os romanos por acaso? Que a tecnologia para a marca da besta surgiu exatamente nesta geração por acaso? Que o movimento para reconstruir o templo ganhou força exatamente agora por acaso? Não, não há coincidências na profecia bíblica, há apenas o cumprimento do plano de Deus. E se Deus está cumprindo as profecias relacionadas a Israel e ao templo, então ele também cumprirá as profecias relacionadas à igreja, ao arrebatamento, à tribulação, à segunda vinda de Cristo, ao reino milenar e à eternidade. Tudo está conectado, tudo está acontecendo exatamente como foi escrito. Então, a pergunta final, a pergunta que vai ecoar em sua mente depois que este vídeo terminar. Se tudo isso é verdade, se estamos realmente vivendo nos últimos dias, se o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, como você deveria estar vivendo agora? Como você deveria estar usando seu tempo, suas palavras, seus recursos, suas relações? Porque não há rewind na eternidade. Não há segunda chance depois que a porta da arca se fecha. Não há negociação depois que a última trombeta soar. O tempo é agora. A decisão é agora, a preparação é agora. Eu quero ouvir de você. Depois de tudo que você viu neste vídeo, depois de conectar os pontos entre o evento nas ruas de Jerusalém e as profecias bíblicas, o que você pensa? Você acredita que estamos realmente vivendo nos últimos dias? Você acha que o terceiro templo será construído em breve? Você está pronto espiritualmente para o arrebatamento? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio todos e respondo o máximo que posso. E se este vídeo impactou você, se abriu seus olhos para a urgência profética do momento em que vivemos, faça duas coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Eu posto regularmente sobre profecias bíblicas, eventos em Israel e sinais dos tempos. Você não vai querer perder o próximo vídeo. Segundo, compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos, sua igreja. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. As pessoas precisam acordar. As pessoas precisam se preparar. E se você quer continuar mergulhando nas profecias do fim dos tempos, eu recomendo que você assista ao próximo vídeo sobre os acordos de Abraão e a possível identidade do anticristo. É uma investigação profunda e reveladora que vai complementar tudo o que você aprendeu aqui. O link está na descrição e no card acima. Lembre-se, a arca nas ruas de Jerusalém não é apenas história, é profecia, é um sinal, é um alerta. E a pergunta não é se você viu o sinal. A pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? O relógio profético está correndo e cada segundo conta. Até o próximo vídeo. Maranatá! Ora vem, Senhor Jesus!